E aí, pessoal, beleza? Tudo show, tudo legal? Nós vamos dar continuidade à nossa terceira aula e hoje nós vamos falar sobre simplificação de raízes quadradas não exatas. Coisa interessante, coisa boa de se ver e de se fazer. Perceba que durante as aulas a gente se deparou com algumas situações, ou seja, a gente tem uma raiz, a gente trabalhar com a raiz exata, tipo raiz de 9, tranquilo, né? Porque eu tenho uma certeza e a ideia de que quem é raiz é um produto de dois fatores iguais, no caso de uma raiz quadrada. Ou seja, é um número que multiplicado por ele mesmo resulte nesse radicando aqui, ó. No caso aqui a resposta seria mais ou menos 3. Por que mais ou menos 3? Porque se eu pegar mais 3 vezes mais 3 vai dar 9 e menos 3 vezes menos 3 também vai dar 9. Mas a nossa ideia aqui é trabalhar com simplificação de raízes quadradas não exatas. Por exemplo, é tu ter, em vez de uma raiz de 9, você ter uma situação de tu encontrar uma raiz de 8. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai ter que simplificar as raízes, certo? Para depois a gente estabelecer o que eu vou fazer. Vou pegar o valor da raiz não exata e a gente vai fazer um processo de fatoração. Ou seja, a gente vai decompor esse valor. Vamos lá? Ele é par, a gente vai iniciar por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Ou seja, eu tenho uma raiz quadrada. Então, o ideal aqui é que eu organize ela de 2 em 2. Então, formando um parzinho aqui, ó, tu tem um 2 duas vezes. Sobrou esse indivíduo aqui, ó. Esse cidadão, ele não vai ter como sair dentro do radical. Então, 2 elevado a 2 vezes 2. Quem sai? Beleza. O número que tem como expoente o mesmo índice. Então, esse 2 aqui ele vai sair do radical. Tranquilo? E o outro 2, como eu disse para vocês, vai ficar dentro do radical. Então, a raiz quadrada de 8, ela pode ser simplificada em 2 raízes de 2. Vamos dar outro exemplo? Vamos lá. A gente vai pegar como exemplo aqui a raiz, uma raiz um pouco maior, de 225. Tranquilo? Então, vamos pegar 225, a gente vai fatorar novamente. A gente vai perceber que ela não é par, né? Então, eu não posso iniciar por 2. Mas se a gente perceber, 2 mais 2 é 4, mais 5, 9. Ela é divisível por 3. Tranquilo? Então, vamos iniciar por 3. A gente tem 225 por 3. Será que vai dar quanto, meu povo? Vai dar quanto? Beleza, 75. Isso mesmo. 75. Então, vamos lá. Novamente por quem? Por 3, né? Que vai dar 25. Agora sim, não tem como mais fazer por 3. Então, a gente já vai por quanto? Se ele termina em 5, então a gente já sei que é um número divisível por 5. Então, por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. Se a gente for organizar ele de 2 em 2, olha que coisa interessante. Tu tem 3 duas vezes e tu vai ter o 5 também duas vezes. Trazendo para cá, ó, essa raiz de 225, ela vai passar a ser 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Olha que interessante. A gente tem uma raiz, certo? De quanto? Se eu eliminar esse 3 vai sair. E se eu eliminar esse 5 vai sair. Eu tenho uma raiz exata de 15. É um número grande, a gente vê o exemplo do número pequeno aqui, que dá uma raiz exata. E de um número pequeno de uma raiz não exata. A gente deu o exemplo do número grande, que a gente encontrou uma raiz exata, certo? Mas pode acontecer, pessoal, de a gente ter novamente quem? Uma situação de ter, por exemplo, 12. Se a gente fatorar o 12, vamos fatorar o 12 aqui, ó. Por 2, que é par, né? Dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Esse aqui for organizado de 2 em 2. 2 duas vezes.
e esse 3 aqui está preso. Então, a resposta aqui seria como? 2 elevado a 2 vezes 3. Esse rapaz aqui, ele vai sair do radical, né? E fica o 3. Essa é uma simplificação de raízes quadradas. Tanto exato, coloquei aí raízes quadradas não exata, mas ela dá para fazer com as duas. Certo? Tranquilo? Então, vamos ver um processo um pouco diferente, que é a introdução de um fator no radical. Perceberam esse exemplo aqui, ó? Esse 2, esse 3, esse 5 e esse outro 2, eles saíram do radical. E eles saíram do radical por quê? Porque o seu expoente é igual ao índice do radical, certo? Então, imagine, se quando eu pego a raiz de 8, por exemplo, para me resolver, eu vou encontrar raiz de 2 vezes 2, que é a raiz de 3, e esse expoente com esse índice, vamos dizer que ele corta, né? E esse elemento sai, e o outro 2 fica preso, para mim fazer o processo contrário, ou seja, para mim pegar esse 2, raiz de 2, e voltar ele, ou seja, fazer a introdução de um fator no radical, para mim voltar esse 2 para dentro do radical, ele vai ter que entrar com o índice que está aqui, ó. Qual é o índice aqui? Não é 2? Então, para esse indivíduo entrar aqui, ó, ele vai ter que ir com quem? Com o índice do radical. Então, ele vai ter 2 elevado a 2 vezes o outro 2 que já está aqui. Deu para entender? Vamos dar outro exemplo? Vamos lá. Se eu tiver aqui, por exemplo, 7 raiz de 2. Para mim fazer a introdução, vamos dizer assim, de um fator dentro do radical, eu tenho que entender quando ele for para dentro do radical, ele vai com o índice do radical. No caso aqui é uma raiz quadrada. Então, esse 7, ele vai ter que receber o índice do radical. Certo? Vamos dar um exemplo com um índice diferente de 2. Tem 3 raiz quarta de 2. Raiz quarta, raiz... Para esse 3 ir para dentro do radical, ele vai ter que ir com quem? Com esse expoente aqui, ó. Então, ele vai assim, ó. 3 elevado a quarta vezes 2. E aí depois vocês fazem um processo se caso quiser ir até mais longe, isso aqui dá para resolver. Tranquilo? Vamos trabalhar com outra etapa, que é racionalizando os denominadores. Racionalizar os denominadores é aquela situação, por exemplo, tu tem aqui uma raiz de 3. Olha que interessante. Se a gente for resolver essa fração, nós percebemos que ela apresenta no seu denominador uma raiz. E que raiz é essa? Uma raiz de 3. Se eu for fazer isso aqui, quem é a raiz de 3? É aproximadamente 1,7320508. Ou seja, é um número pequeno, né? E quando eu pegar esse 1 e dividir por 1,7320508, perceba que esse é um número cujo valor é difícil de calcular. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar uma fração equivalente a 1 sobre raiz de 3 de uma maneira bem simples. Para isso, basta multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3, o que não vai alterar a fração. Ou seja, a gente já entendeu em outras aulas, por exemplo, se eu pegar a raiz de 2 e multiplicar por ela mesma, eu vou ter quanto? Raiz de 4. Mas quem é a raiz de 4? 2. Se eu pegar, por exemplo, a raiz de 4 e multiplicar pela raiz de 4, dá quem? Dá a raiz de 16, porque 4 vezes 4 é 16. Mas quem é a raiz de 16? 4. Então, basicamente, ele vai se resumir assim, ó. Se eu multiplicar uma raiz por ela mesma, o resultado vai ser o radicando. Então, o que eu vou fazer para eliminar essa raiz de 3? É uma maneira
mais simples de resolver essa racionalização do denominador? Eu vou multiplicar por ela mesma. Então, tu tem raiz de 3. A gente vai multiplicar para equilibrar no denominador e no numerador. Aqui em cima, por exemplo, vai ficar 1 vezes raiz de 3, dá a própria raiz de 3. E aqui eu já sei que dá quanto? Que dá raiz de 9. Mas quem é raiz de 9, meu povo? A raiz de 9 é 3. Ou seja, eu resolvi de uma maneira mais fácil. Tranquilo? Vamos dar outro exemplo, para deixar bem claro. Vamos lá, vamos pegar aqui. 2 raiz de 6. Como é que eu elimino essa raiz de 6? Multiplicando por ela mesma. Então, tu vai ter vezes raiz de 6 em cima e embaixo. Em cima fica 2 raiz de 6. Embaixo já sei que vai cortar. Então, da raiz 6 vezes 6, raiz de 36. Mas quem é raiz de 36? 6. Deu para simplificar? Simplifica. Se tu analisar o 2 e o 6, tem como simplificar. O que eu tenho que lembrar é dentro, dentro, fora, fora. Ou seja, o elemento que está fora do radical, ele vai simplificar com o que está fora. Simplificando por 2 aqui vai dar 1. 1 vezes raiz de 6 é a própria raiz de 6. E por 2 aqui dá 3. Deixa eu colocar mais um exemplo. Por exemplo, se tu tiver raiz de 6 sobre raiz de 3. Nosso foco aqui é eliminar a raiz que está aqui, ó, no denominador. Então, eu vou multiplicar por ela mesma. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 6 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 18. Por quê? Porque 6 vezes 3 é 18. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que raiz de 9 é o próprio 3. Tem como simplificar? Não tem, porque esse está dentro do radical e esse 3 está fora. Até mais, pessoal. Dá um like aí. Se inscreva quem não se inscreveu. Até a próxima aula.